Capítulo 14. Um casamento experimenta uma renovação. Como foi que você conheceu sua esposa? Indaguei a um homem. Não faz muito tempo. Uma ex-namorada minha era amiga da irmã dela, respondeu ele, dando de ombros. Parece mesmo coisa do destino. Por que você se casou com sua esposa? Perguntei a outro. Eu estava assistindo a parada militar da comemoração do fim da Segunda Guerra, explicou, quando alguém se aproximou de mim e me beijou. Era ela. Passado algum tempo, nos casamos. Um relacionamento de fundo patriótico, eu diria. E por que você se casou? Indaguei a uma jovem. Não vi a hora de sair de casa, replicou ela com sinceridade. Meus pais eram insuportáveis. Casei-me com o primeiro que apareceu. Será que ele sabe disso? Pensei. Os motivos por que as pessoas se casam são muitos e bem variados, e alguns são lamentáveis. Certo homem com quem conversei num retiro masculino disse-me que ele e a namorada tinham começado a ter relações sexuais. Algum tempo depois, ela engravidou, e tanto os pais dele como os dela, mais o peso da consciência, os constrangeram a se casarem. Essa é a história de milhares de casais. Nas sessões de aconselhamento, percebo que inúmeros casais travam uma luta angustiosa, até se decidirem a confessar o motivo por que se casaram. E na maioria dos casos, a essa altura, o compromisso matrimonial acha-se seriamente prejudicado devido às falhas do passado. É muito comum um dos cônjuges começar a ter dúvidas se o outro é a pessoa que Deus escolheu para ele. Em outros casos, um guarda forte rancor contra o outro por algum erro que este cometeu no passado. E assim os alicerces do relacionamento são um lodaçal de mágoas, ressentimentos, mal-entendidos, suspeitas e sentimentos de culpa, e não uma desejada e sólida rocha. Um casamento pode ser um céu na terra, mas pode ser também um verdadeiro inferno. Tim e Alice vieram fazer aconselhamento comigo. Estavam tendo problemas no casamento. Pelo fato de ser pastor, Tim sentia-se envergonhado de revelar suas faltas ou de saber que sua esposa poderia tocar nelas. Mas via-se com clareza que Alice sofria interiormente, e Tim demonstrava estar bastante constrangido de estar ali. Ele provinha de uma família machista, onde o homem mandava em tudo. Seu pai e irmãos eram incultos, meio grosseiros, dados à conduta licenciosa e profana. Mas tinha ouvido a palavra de Deus, conhecera Jesus como seu salvador pessoal. Arrependera-se de seus pecados e crera no Senhor Jesus. O Espírito de Deus entrara em sua vida com poder, e ele se tornara uma nova criatura. Movido pela graça de Deus e pela alegria de saber que seus pecados tinham sido perdoados e pelo desejo de levar a outros a boa nova de salvação, ele foi estudar numa faculdade teológica. Já Alice era uma típica filha de pastor. Criada na igreja, ela nunca conheceu outra vida que não fosse a conduta e a cultura evangélica. Como Tim, ela desejava testemunhar de seu amor por Jesus ao mundo todo. E com essa motivação, também foi estudar na faculdade teológica. E ali, eles se conheceram. Após um ano de namoro, ele a pediu em casamento. Pouco depois, anunciaram oficialmente o noivado. 3 semanas antes do casamento, eles estavam passeando e se viram num lugar meio deserto. Tim abraçou-a e foi se tornando cada vez mais ousado em suas carícias. Alice não se sentia muito à vontade, mas não sabia o que fazer para detê-lo. Criado numa família que ignorava o que é certo e errado dentro dos parâmetros bíblicos, ele insistiu no que desejava. Seu raciocínio era o de que dentro de 3 semanas eles se casariam. Para que esperar? Ela sabia que não devia ceder, mas para não desagradá-lo, concordou. Tiveram relações sexuais no aposento dos fundos de um prédio abandonado. Agora, 6 anos depois, vinham ao meu gabinete procurar ajuda. Embora o relacionamento deles em público fosse afável, em casa era explosivo. Trocavam palavras duras,
acusações pesadas e até violência física. Tudo por causa de rancores, questões não resolvidas e de um amor frustrado. Tim se queixava de que sua esposa tinha para com ele uma mágoa latente. Alice criticava sua falta de cavalheirismo para com ela. Passamos várias horas conversando. Fui conduzindo os assuntos de um pensamento a outro, de um sentimento a outro, e afinal chegamos à raiz do problema. Depois de 6 anos de casamento, Alice conseguiu afinal dizer o que guardava durante todo aquele tempo. Ela se ressentia do fato de Tim ter impedido que ela chegasse virgem ao casamento. Diante da revelação, ele olhou para a esposa com um misto de raiva e espanto. Você está dizendo que sou o culpado de todos os nossos problemas? Sou culpado só por causa de uma coisa? Eu nem sabia que isso era tão importante para você, gritou ele. Neste ponto, interrompi a conversa. Rapaz, é isso mesmo. A culpa é sua. E se você não assumir a culpa de haver causado essa vergonha e esse senso de perda que sua esposa carrega consigo, se não lhe pedir perdão por aquele ato, nunca conseguirá ter um bom relacionamento com ela. Tim ficou pálido e saiu do gabinete intempestivamente. Mas depois, em casa, pensando na questão com mais vagar, começou a compreender o quanto aquilo era importante para Alice, e entendeu que arrebatara dela o presente mais precioso que ela reservava para dar-lhe. Aquele ato sórdico, num quartinho dos fundos de um prédio velho, para ela fora na verdade um estupro, e não o mais belo ato de amor físico que pode haver entre um homem e uma mulher. Por fim, ele reconheceu que aquele seu ato não fora motivado por amor a ela, mas sim pela lascívia, e admitiu que tudo fora culpa dele. Ele pecara e se arrependera. Pediu perdão à esposa e se penitenciou diante dela. Então ela lhe perdoou de todo o coração. Com isso, a hostilidade de Alice para com o marido se dissipou e o relacionamento deles mudou completamente. Acho muito divertido os velhos filmes exibidos tarde da noite na televisão. Primeiro, o rapaz se interessa pela mocinha e vai atrás dela. Depois é a mocinha que vai atrás dele. Afinal, eles acertam seus maus entendidos e os dois terminam no altar, jurando felicidade um ao outro e selando o juramento com um beijo. E o filme termina com os dois abraçados, iniciando sua vida de casados. Aí aparecem as palavras The End, fim, seguidas pela ficha técnica do filme. Mas todo mundo sabe que aquilo não é o fim, é apenas o começo. Existe um princípio de vida baseado nas Escrituras que diz que conseguir uma coisa pode ser fácil, o difícil é preservá-la. Jesus nos ensina diversos princípios de vida, mas além disso, concede-nos o poder necessário para vivermos de acordo com esses princípios. Jesus Cristo não salva apenas nossa alma, mas todo o nosso ser. Entretanto, como muitos pregadores preocupam-se mais com a alma, e as nossas versões da Bíblia referem-se aos homens como almas, é muito comum pensarmos que Jesus salva somente a alma. Jesus é o Salvador, nosso Salvador. Ele é o Salvador da nossa alma, do nosso casamento, de nossas emoções, de nossa mente, de nosso trabalho, de nossos estudos, de nossos filhos. Precisamos de Jesus em todos os aspectos de nosso ser. Precisamos de Jesus na totalidade de nossa vida. Beth era de família crente. Bill experimentou o novo nascimento aos 13 anos. Eles se conheceram em reuniões de jovens e se casaram quando ele estava com 18 e ela com 16. Com o passar dos anos, Bill se tornou um empresário de sucesso. Beth tornou-se uma jovem senhora extremamente querida, muito alegre e cheia de energia, mãe de 2 filhos. Constituíam uma família modelo, atuante no mundo dos negócios, nas atividades da comunidade e da igreja. Vistos por todos como líderes modelos, eram sempre citados como exemplo para os casais mais jovens. Mas após 15 anos de casamento,
O clima entre eles era de constante tensão. Em casa, Beth e Bill viviam uma verdadeira guerra fria e desejavam modificar essa situação. Precisavam mudá-la, mas não sabiam como. Na ocasião, eu estava dando um curso de treinamento de líderes, discorrendo sobre os atributos de um caráter semelhante ao de Cristo. A minha tese era, e ainda é, que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Bill assistiu a um dos cursos e essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Ele meditou muito sobre a questão. Um dia, eles tiveram mais uma de suas brigas. Beth agrediu verbalmente o marido, dizendo-lhe o que pensava dele. Bill retrucou e seguiu-se uma discussão acirrada. A certa altura, ele saiu e foi para o carro. Entrou no veículo, bateu a porta e apoiou a cabeça no volante. Sentia-se nervoso, os punhos cerrados. Havia já 2 anos que a tensão vinha aumentando. Ele estava enjoado dessas brigas, dos bate-bocas, das agressões verbais, das discussões explosivas. Sabia muito bem que aquilo era errado. Sabia que precisava encontrar uma solução. Batendo os punhos cerrados no volante, ele se pôs a gritar: Senhor, faz alguma coisa, meu Deus. Não posso continuar mais assim. Essa situação tem de mudar. Bill não era de chorar, mas naquele momento caiu num pranto desesperado. Por fim, gemia angustiadamente. Jesus, tu és o meu Salvador. Socorre-me, Senhor, clamou. Passaram-se vários minutos. Pouco a pouco, foi se controlando, deu partida no carro e saiu. Ficou a rodar pelas ruas do bairro e Deus começou a operar em seu coração. Bill se lembrou dos atributos do caráter semelhante ao de Cristo que eu mencionara. Então, ficou a analisá-los, meditando detidamente sobre cada um, analisando-os por todos os ângulos. De repente, ele se deu conta de que tais atributos não se achavam presentes em seu casamento. Tanto ele como Beth, individualmente, possuíam aquelas qualidades. Os conhecidos chegavam, inclusive, a comentar sobre isso, mas o relacionamento deles, não. Nesse instante, ocorreu-lhe um pensamento. Ele e Beth eram cristãos. Ambos haviam experimentado o novo nascimento. Agora o casamento deles precisava da mesma experiência. Separadamente, os dois revelavam os atributos do caráter semelhante ao de Cristo, mas juntos, como casal, a coisa era diferente. Então Bill compreendeu que seria preciso que Jesus Cristo comunicasse ao seu casamento as mesmas qualidades que eles lhe haviam pedido a nível individual. O casamento deles precisava passar pela experiência da renovação. Prontamente, virou o carro e voltou para casa voando. Entrou, pegou de leve o braço da esposa e disse: Preciso conversar com você. E conduziu-a para o andar superior da casa. Você lembra o que aconteceu quando Jesus entrou em sua vida? Indagou. Claro que ela lembrava. Lembra-se que ele fez em sua vida quando o recebeu como seu Salvador? Beth fez que sim. Foi maravilhoso, exclamou. Os dois se sentaram na beira da cama. Quando nos casamos, disse ele com firmeza, tivemos a cerimônia religiosa e foi só. Nunca fizemos um culto doméstico. Nunca oramos juntos, em casa, só na igreja. Nunca falamos da palavra de Deus um com o outro. Nossos filhos nunca nos viram orar, a não ser as refeições. A essa altura, Beth chorava silenciosamente, emocionada, com a ternura que percebia na voz dele e com a sinceridade de suas palavras. Sabe de que é que nosso casamento está precisando? Indagou ele em tom carinhoso. Nosso casamento precisa ser renovado. E foi assim, como um nascente que brota no alto da montanha e jorra água fresca e cristalina, que eles começaram a conversar um com o outro, falando de seus sentimentos e pensamentos mais profundos. Era a primeira vez, em 15 anos, que Bill abriu o coração para ela, expondo-lhe o que pensava, falando do que lhe ia na alma e pedindo-lhe perdão pelos erros cometidos. Beth também falou de seus desejos, suas mágoas e anseios.
Juntos eles derrubaram as paredes de proteção que haviam erguido para não se sentirem tão vulneráveis, e cada um pediu perdão e perdoou ao outro. E passaram um longo tempo conversando, ora sentados, ora deitados. Já era de madrugada quando se ajoelharam ao lado da cama e clamaram a Jesus, suplicando-lhe que operasse uma mudança no casamento deles. Juntos, pediram a Deus que renovasse seu casamento. Nascia ali, para eles, um novo relacionamento. Uma nova vida teve início naquele momento. No dia seguinte, Bill e Beth foram ao estádio do Angeles, time de beisebol do Los Angeles, para assistir um jogo de beisebol. Pareciam dois namorados que acabaram de descobrir que estão apaixonados. Era a empolgação do primeiro amor. Quando subiu a rampa de acesso ao estádio, ele parou e virou-se para a esposa. Sabe de uma coisa? Disse rindo. Acho que hoje é o melhor dia da minha vida. Estou me sentindo ótimo, nas nuvens. Ela o beijou e eles continuaram a subir. O the end da vida deles era coisa do passado. Nesse instante, viviam um casamento novinho em folha. O final feliz daqueles dois dava lugar a um viver abençoado. Em Jesus, desenvolvendo em Bill todo o seu potencial.